Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 4, parte 2. O processo de amar um jovem é complicado por causa das preferências dos pais. Alguns nunca derrubaram os filhos no chão por acharem que essa não é uma expressão de amor. Outros nunca os cutucaram com o ombro. Não digo que todos os filhos gostam desses dialetos do toque físico. O que eu quero dizer é que você deve descobrir o tipo de contato físico que o adolescente gosta e falar esse dialeto regularmente. Obviamente, o clima emocional em que usa o contato físico é muito importante. Se você derruba o filho no chão quando está zangado, isso não é uma expressão de amor. Se bater no ombro dele porque está frustrado com seu comportamento, ele não se sentirá amado. A mãe que deixa de abraçar a filha porque não aprova os tipos de amigos que tem, corre o risco de perdê-la. Como pais, somos responsáveis por nossas atitudes. Se expressarmos nosso amor apenas quando fazem o que nos agrada, deixamos de trilhar a estrada do amor incondicional e entramos no complicado mundo da manipulação. Use o toque físico para correção. As boas novas sobre a linguagem do amor toque físico é que ela pode ser facilmente usada, mesmo quando o comportamento do adolescente não lhe agradar. Você pode até expressar o descontentamento diante de alguma atitude dele, ao mesmo tempo que expressa amor por meio do contato físico. Márcia tocou no braço da filha adolescente e disse: "Estou muito chateada por você ter chegado ontem à noite após o horário combinado. Entendo que estava se divertindo com os seus amigos e não viu que horas eram. Mas você entende quanto isso é problemático para mim? Combinamos que se você fosse se atrasar, me ligaria para eu não ficar preocupada." Agora, ela se vira para encarar a filha. Colocando as duas mãos sobre os ombros da moça, Márcia diz: "Querida, eu amo tanto você. Não quero estragar sua vida. Só quero saber se você está bem." Márcia está comunicando amor à filha de uma maneira bastante afetiva e, ao mesmo tempo, fala das preocupações. A linguagem toque físico usado na hora, no lugar e da maneira certa toca fundo a alma do adolescente. O contato físico diz: "Reconheço você como alguém importante. Estou com você. Importo-me com você. Eu amo você." Todos os jovens precisam escutar a linguagem de amor toque físico. Caso não a recebam dos pais, irão procurá-la em outro lugar. Uma palavra para os pais. Existe uma tendência entre os pais dessa geração de evitarem tocar as filhas, principalmente quando estão chegando à puberdade. Alguns não sabem como se conduzir diante das mudanças físicas pelas quais as meninas estão passando. Outros pensam que as filhas não querem ser tocadas por não serem mais crianças. Há pais que temem que alguém possa acusá-los de toques com conotações sexuais ou mesmo abuso. Seja qual for o motivo, evitar o contato físico é um erro grave. A filha adolescente precisa se sentir bem como uma mulher. Ela precisa sentir que consegue atrair os homens. O papel do pai é fazer que se sinta feminina por meio do contato físico apropriado. Se o pai deixa de demonstrar afeição física, ela terá uma tendência maior de se tornar sexualmente ativa desde muito jovem. Pais, encorajo-os a continuar falando a linguagem do amor toque físico quando as filhas entrarem na puberdade. Elas precisam de toques apropriados enquanto desenvolvem a independência e a própria identidade como mulher. Contato físico impróprio. Gostaria de não ter que escrever aos próximos parágrafos. Gostaria que os termos abuso físico, abuso sexual não fossem algo tão comum na nossa sociedade. Mas, infelizmente, a realidade é que uma porcentagem pequena, porém muito importante de adolescentes sofre abuso sexual dos pais. Os casos mais dramáticos viram notícia na televisão, mas a maioria dos adolescentes sofre silenciosamente e algumas vezes nem mesmo aqueles que estão mais próximos ficam sabendo do abuso. Abuso físico e ira. Abusar fisicamente é causar dano ao corpo, batendo, atacando, chutando, entre outras formas, com raiva. A palavra-chave é ira.
Alguns pais de adolescentes nunca aprenderam a lidar com ela de maneira construtiva. Quando estão irritados com o comportamento do adolescente, as palavras agressivas são seguidas de violência física. Dar tapas, empurrar, sufocar, segurar e sacudir são exemplos de comportamento abusivo para com os adolescentes. Quando isso acontece, podemos ter certeza de que o tanque do amor do adolescente não está apenas vazio, mas também cheio de buracos. Palavras positivas e expressões de afeição física que vêm após essas demonstrações intempestivas, de ira, sempre soarão falsas para o adolescente. O coração não se recobra facilmente do abuso físico. Os pais que esperam que o adolescente se sinta amado depois de demonstrações de ira não devem simplesmente pedir perdão a ele, mas sim buscar ajuda a fim de parar com o comportamento destrutivo e aprender uma maneira de lidar com a ira de forma positiva. Isso pode ser feito por meio de leitura de livros, frequentando grupos de apoio ou consultando um profissional. A ira explosiva não desaparecerá simplesmente com o tempo. Os pais devem tomar a iniciativa de acabar com esses ataques tão destrutivos. A dor emocional do adolescente não sumirá simplesmente com o passar do tempo. Se o pai ou a mãe não pedir perdão de verdade e mudar o comportamento, é bem provável que o adolescente continue a não se sentir amado por aquele que abusa dele. Ironicamente, o jovem acaba não se sentindo amado também pelo outro. O adolescente pensa: se me amassem, não deixariam que esse comportamento abusivo continuasse. Eles me protegeriam. Se o seu cônjuge comete esse tipo de abuso constantemente, encoraje-o a procurar aconselhamento profissional e se fortalecer emocionalmente. Aprenda como proteger a si mesmo e ao seu filho ou filha adolescente. Não está servindo a causa do amor quando permite que esse comportamento abusivo continue. Você precisa de um conselheiro treinado ou de um pastor que o ajude a tornar-se agente de mudança positiva na família. Abuso sexual. Abusar sexualmente é aproveitar-se do fato de ser pai para obter favores sexuais de um adolescente, buscando satisfazer os próprios desejos. O abuso sexual é praticado com mais frequência pelo pai, padrasto ou namorado da mãe. Tal abuso, em geral, é praticado contra as meninas. Ainda que o abuso homossexual algumas vezes aconteça na família, não é tão comum como o abuso heterossexual. Aquele que abusa sexualmente quase sempre tentará convencer o adolescente de que essas investidas são expressões de amor. Mas essa mensagem não soará como verdade. Algo no fundo do adolescente irá dizer: isto não está certo. Entretanto, o adolescente reluta em falar sobre as experiências sexuais à mãe ou a outro adulto. Algumas vezes ficam em silêncio por sentirem-se envergonhados, porém o que mais os constrange é o medo. É comum serem ameaçados pelo pai que abusa. Uma jovem de 15 anos relatou: meu pai disse que se eu contasse à minha mãe ou a outra pessoa o que estava acontecendo entre nós, ele iria negar tudo e minha mãe acreditaria nele e não em mim. Além disso, seria punida por estar mentindo. Quando perguntaram a uma jovem de 17 anos por que não contou à mãe que o padrasto abusava sexualmente dela desde os 13 anos, ela respondeu: se contasse à minha mãe, sabia que meu padrasto me mataria. Muitas vezes ele me disse que seria fácil se livrar de mim. Eu sabia que ele falava sério e eu não queria morrer. Só quando esse padrasto foi para a prisão por ter cometido outro crime é que ela pôde contar a um conselheiro o que estava acontecendo entre os dois. Deveria ser óbvio para todo mundo que a intimidade sexual com um adolescente por parte de uma figura paterna não é uma demonstração de amor. Na verdade, é satisfação pessoal, o oposto de amor. O adolescente se sentirá usado e abusado. Tal abuso acaba produzindo na vida dele amargura, ódio e depressão. Algumas vezes essas emoções surgem por causa de um comportamento violento. Podemos ver isso no noticiário noturno da televisão. Uma garota acabou assassinando o padrasto que abusava dela sexualmente. E antes de saber dos fatos, todo mundo tentava entender por que uma garota tão boa havia agido daquela maneira. O abuso sexual produz dor, raiva e afeta drasticamente o envolvimento emocional, social e sexual do adolescente.
lidando com o abuso sexual. Se você tenta obter satisfação sexual de um adolescente que vive em sua casa, o primeiro passo é reconhecer quanto errado é esse comportamento. O segundo passo é procurar aconselhamento profissional, compartilhar o problema e entrar no processo de cura do relacionamento com o adolescente. Esse passo é difícil de ser dado e pode até produzir vergonha, atrapalhar o relacionamento conjugal e criar um estresse. Mas se você não o der, o passo a ser pago posteriormente poderá ser muito alto. Estou ciente de que a maioria daqueles que abusam sexualmente não seguirá o conselho que acabei de dar. Portanto, o outro cônjuge deve fazê-lo. É claro que frequentemente esse cônjuge não está ciente do que está acontecendo. Algumas vezes fecha os olhos para os indícios reveladores e não quer dar ouvidos ao que o adolescente quer lhe contar. Tal insensibilidade, seja qual for o motivo, é uma traição para com o adolescente. Insisto para você escutar e identificar qualquer declaração que possa, ainda que de longe, lembrar um pedido de socorro do adolescente. Insisto para que mantenha os olhos abertos e quaisquer evidências de um comportamento impróprio que, porventura, haja entre seu cônjuge e o adolescente. Por favor, lembre-se de que o adolescente irá negar quando perguntar diretamente a ele. Na verdade, essa negativa é causada pela vergonha e pelo medo. Portanto, não deixe que a resposta imediata do jovem seja a palavra final sobre o assunto. Caso você tenha motivos para acreditar que há um comportamento sexual impróprio entre o cônjuge e o adolescente, busque um conselheiro profissional. Compartilhe com ele as evidências que tem e deixe que a ajude a dar os passos certos. O abuso sexual está devastando o adolescente. Se você está sabendo de tal abuso e não faz nada a respeito, ele não só irá se sentir abusado pelo perpetrador, mas também por você. Enfrentar e eliminar o abuso é difícil, talvez embaraçoso, e pode até destruir o casamento ou relacionamento, mas esta é a única alternativa se você ama o adolescente. Com o aconselhamento apropriado e a ajuda espiritual, pode haver cura, mesmo depois de um abuso tão devastador. Mas sem aconselhamento espiritual e emocional, talvez o adolescente nunca venha a ser um adulto saudável. Muitos dos adultos problemáticos da nossa sociedade podem dizer que o que os levou a se comportar assim foi o abuso sexual sofrido na adolescência. Mas nem sempre o abuso foi cometido por pais ou figuras paternas. Muitas vezes foram outros membros da família, tias, tios, primos ou algum adulto que o adolescente conheceu na escola, na igreja ou em algum outro lugar da comunidade. A maior parte dos casos de abuso sexual contra adolescentes acontece fora da família. Se os pais tomarem conhecimento, devem contatar imediatamente as autoridades do serviço social e instituições de ajuda mental. Os adolescentes não devem ser abandonados à própria sorte em meio a essa confusão sexual que é a sociedade hoje. O amor paterno ou materno nos impulsiona a fazer tudo o que pudermos para ajudar os adolescentes a desenvolver uma atitude sexual positiva e protegê-los dos adultos que procuram abusar deles para obter satisfação sexual. A boa nova é que a maioria dos pais não está abusando sexual ou fisicamente dos filhos adolescentes. Eles estão amando e falando com eles a linguagem do amor toque físico. Em uma pesquisa recente feita com jovens americanos, entre 13 e 17 anos, descobriu-se que 75% achavam que os pais deveriam abraçá-los pelo menos uma vez na semana. E 55% desses mesmos adolescentes disseram que os pais o faziam. O que dizem os adolescentes? Contato físico é uma das principais linguagens emocionais do amor. Os adolescentes precisam ser tocados pelos pais caso queiram sentir-se amados. Para alguns, o contato físico é a primeira linguagem do amor. Fala muito mais profunda e eficazmente do que as outras 4. Leia abaixo o que dizem esses adolescentes cuja primeira linguagem do amor é o toque físico. Vitória, 16 anos, vive apenas com a mãe. Adoro quando minha mãe massageia minhas costas. Todos os meus problemas parecem desaparecer quando ela faz isso. Joel, 17 anos.
Sei que meu pai me ama. Ele está sempre brincando comigo e me cutuca com o ombro quando estamos juntos assistindo a jogos. Ele também gosta de bater no meu ombro e de me derrubar no chão quando estou passando perto dele. Algumas vezes não estou a fim de ser tocado e meu pai respeita isso. Mas no dia seguinte, ele me dá um encontrão quando passo perto dele. Eu adoro isso. Meredith, 15 anos. Meu pai não me abraça tanto como fazia antigamente. Eu não sei se acha que agora sou uma adulta e não preciso mais disso, mas eu sinto falta do abraço dele. Ele sempre me fazia sentir especial. Barrett, que teve um ano difícil em matemática. A melhor parte da lição de casa é quando minha mãe chega perto e massageia os meus ombros. Faz-me esquecer sobre o que estou estudando e me relaxa. Quando ela vai embora, fico me sentindo bem melhor. Jéssica, 17 anos. Sei que algumas vezes eu sou uma pessoa difícil de conviver. Meus pais têm de me aguentar quando estou de mau humor. Acho que sou apenas uma adolescente normal. Quando eles me abraçam ou tocam no meu braço, eu sinto que tudo vai ficar bem. É uma espécie de calmante. Eu sei que eles realmente me amam. Até o próximo capítulo.